com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois deste dia. Percebam que isto aqui já não é uma promessa futurística, já é uma promessa para o tempo presente, afirmativa. Jesus está dizendo: vocês serão batizados. Vocês serão batizados. E quando nós paramos para observar esta dimensão desta promessa, então nós temos que parar bem aqui neste versículo que diz: mas recebereis poder. Diga comigo: mas recebereis poder. Que tipo de poder é este, pastor? Poder real, poder em ação. Então se torna, na linguagem grega, o dunamis, que significa mais do que força ou capacidade. Designa aqui principalmente o poder divino em operação e em ação na vida do ser humano, na vida do crente transformado. O batismo com o Espírito Santo ou do Espírito Santo trará poder pessoal do Espírito Santo para a vida de cada um de nós. E detalhe, deixa eu explicar uma coisa para você que talvez você não saiba ou talvez não ouviu aqui. Qual é a maior função do Espírito Santo vindo para a minha vida e vindo para a sua vida? Ou melhor, baseado no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, eu posso declarar: voltar é trazer o caráter moral e pessoal de Deus e de Cristo para dentro de nós. A ação e o mover do Espírito Santo não teria nada, absolutamente nada, mais singular e mais preciso do que trazer a essência do caráter moral e pessoal de Deus e de Cristo para dentro das nossas vidas. Se o Espírito Santo que você diz ter ou viver na dimensão do Pentecoste servir só para você falar em línguas estranhas, servir só para você profetizar, servir só para você pular, servir só para você rodopiar, isto não é a essência real do Espírito e do Pentecoste na sua vida. O Pentecoste, ele tem que me transformar e me levar a parecer com Ele. Mas vocês vão ver coisa ainda, vamos chegar. Então vamos lá. Diga comigo: sem o Espírito Santo não há poder e milagres. Diga: sem o Espírito Santo não tem poder e nem testemunho eficaz. Sem o Espírito Santo não há testemunho, não há avanço até os confins da terra. Precisamos do Espírito Santo, precisamos, mas tenhamos que entender que quando Jesus dimensiona a sua comissão no capítulo 10, chamando aqui os discípulos, até então discípulos, quando ele dimensiona o poder, ele chama eles de apóstolos e diz: o poder que está sobre as vossas vidas é para operar milagre. E eu começo a dizer a vocês: ide, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça recebeste, de graça dai. Olhe para mim, olha aí para o seu irmão, para a sua irmã, por favor, e pergunte para ele: tu estás vivendo? Não, mas eu estou falando calma, é só para você compreender, só para ter uma dinâmica aqui, mas pode falar bravo com ele aí. Tu estás vivendo o verdadeiro Pentecoste? Pergunte para ele: quantos mortos tu já ressuscitaste? Leprosos que já purificaste? Paralíticos que já levantaste? Diga: o verdadeiro Pentecoste, ela tem esta dimensão, ela tem este poder, porque de graça eu recebi, de graça você recebeu, de graça nós recebemos, de graça. Aleluia! O Pentecostes que alguns têm vivido não nos leva mais para as delegacias. Para quê, pastor? Eu sou advogado? Não, para ganhar almas. O verdadeiro Pentecoste não tem levado as pessoas para a fila dos presídios para poder evangelizar. As pessoas dizem que está vivendo o Pentecoste e não tem levado elas para a fila dos presídios para poder evangelizar lá dentro. Eu me lembro que eu nasci para Jesus aqui no bairro do Coroadinho.
da Igreja Evangélica Pentecostal Monte Oreb. Os jovens da Igreja Evangélica Pentecostal Monte Oreb não tinham direito de fazer culto de mocidade, porque a crença e a ideologia daquela congregação era que jovem não tinha compromisso e responsabilidade. Mas o que era interessante é que nós tínhamos dois jovens inflamados por Deus, que nos motivava diferente. Se nós não podemos fazer culto lá, então vamos pregar o Evangelho. Era o John e o Fábio, e nós andávamos aqui, primavera, tudo enquanto era lugar, pregando a palavra de Deus e vivendo o que é a essência do verdadeiro Pentecostes. O testemunho eficaz na vida de um homem e de uma mulher só acontecerá quando ele for de fato insuflado pela presença real do Espírito Santo na vida dele. Eu posso dizer que alguns aqui estão vivendo manifestações do Espírito Santo. E Deus quer que você viva a plenitude do Espírito Santo. E você só viverá a plenitude do Espírito Santo quando você voltar a compreender que buscar ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 18, mas enchei-vos do Espírito, o verbo ali é grego. Ele tem 4 variantes, mas a primeira é no imperativo. Sendo no imperativo, ser cheio do Espírito Santo não é uma decisão que você pode dizer quero ou não quero. Você tem que ser. Quando eu aceitei Jesus aqui na Monte Oreb, se buscava muito o Espírito Santo, não era não, Júlio? Não era não, Jean? Consagração buscando o Espírito Santo. Então, muito jejum, oração, e isso era implantado em nós. Vocês têm que ser cheios do Espírito Santo, cheios de poder e autoridade para expulsar demônio, para curar o enfermo, para ganhar a alma. E a gente ouvia isso todo dia, então nós éramos inflamados por isso. Horas de madrugada, jejum e consagre. Se você não consagrar, o diabo vai te derrubar. E nós vivíamos essa essência. Então, com 15 dias de novo convertido, eu fui batizado com o Espírito Santo. No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, foi duvidoso para quem estava lá. Porque o tipo de línguas estranhas que eu falava parecia uma mistura de inglesado, quase como uma rima de hip hop, e alguém dizia, isso é invenção desse. Mas Deus, quando Ele manifesta o sobrenatural dele, olhe para mim, Deus não usa de repetições. Ele tem multiformes para trabalhar, para provar que você é um indivíduo, e sendo um indivíduo, Deus também trabalha individualmente na sua vida e não encerra. Então, por isso, nós precisamos do Espírito Santo para que a nossa pregação ela seja eficaz. Por que, pastor? Porque o Espírito Santo te leva a morrer. Talvez você não queria ouvir isso, mas você vai ter que ouvir isso. Você que diz que é cheio do Espírito Santo e você ainda não conseguiu morrer, você não é cheio do Espírito Santo. Você é cheio de egocentrismo, você é cheio de egoísmo, você é cheio de eu. Quem é cheio do Espírito Santo morre para que a essência e a virtude de Deus viva. Quando nós observamos aqui que sem o Espírito Santo não há testemunho, não há avanço até os confins da terra. Uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo, que não ganha alma. Ted Osborne escreveu um livro, um dos primeiros livros que eu li, chamado Propósito do Pentecostes. E aquilo mudou a minha visão. Eu ia para o culto, eu gostava de falar línguas estranhas à vontade, a fulote. Uma vez eu estava num lugar e um irmão nosso daqui, não vou dizer o nome por ético, eu estava aqui, ele estava sentado na minha frente lá atrás, eu aqui, alegre, falando em língua, ele apertou minha perna para me parar. E aí eu, bem novo, convertido, quanto mais ele apertava, mais alto eu falava. Ele não estou nem aí para ti. Mas aí quando eu li esse livro, ele me educou a essa verdade. Do que adianta falar em muitas línguas estranhas e não ser útil verdadeiramente para almas, para vidas, para o próximo? Então, observe uma coisa aqui. O budismo tem atualmente feito com que muitas igrejas venham viver um Pentecostes entre 4 paredes. Isso aqui que é terrível para mim. Olhe para mim. Quando o Pentecostes veio para a vida deles,
No Senado, eles saíram das quatro paredes. Tem pessoas que se acham cheias do Espírito Santo e tudo quanto é culto ele quer estar, porque ele quer falar em línguas estranhas, ele quer profetizar, ele quer dizer visão, ele quer dizer revelação, ele quer falar em línguas estranhas, porque todo mundo vai mostrar que ele fala em línguas estranhas, ele quer rodopiar, para alguém ver que ele rodopeia, mas na hora de confrontar aquilo pelo qual ele recebeu poder, ele não quer, que é lá fora, contra o diabo, principados e potestades, arrancando almas das garras de Satanás. Entre quatro paredes, porque João capítulo 20, versículo 19. A Bíblia vai dizer: chegando à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estavam os discípulos de portas fechadas, e Jesus apareceu vivo no meio deles e disse: paz seja convosco. Assustado. E antes que eles se assustassem, mas ele disse: pode tocar. Pode tocar. Quando eles foram inflamados pelo poder do Pentecostes, eles já não tiveram mais medo da morte. E a gente vai chegar lá. É quando Pedro avança e diz: nós não estamos embriagados, nós estamos cheios do Espírito Santo. No cumprimento do profeta Joel.